Boa noite, pessoal. Como estão? Hoje, então, nós vamos falar do nosso próximo tópico, que é o Present Continuous. Gente, esse tópico da prova é muito importante, tá? Porque, como eu já falei antes para vocês, só tem 2 tempos verbais que caem na prova da ESA. O present simple, que é o presente simples, que nós já vimos, né? Vimos a forma afirmativa, forma negativa, forma interrogativa. Vimos também a questão do verb to be separadamente. Embora o verb to be também seja presente simples, a gente vê ele de maneira separada para não confundir, né? Que as regras são diferentes dos verbos ser e estar em relação aos outros verbos. Mas hoje, então, a gente vai falar sobre o present continuous, que é o segundo tempo verbal que cai, tá? E é super importante. O que é o present continuous, então? Eu vou pedir que vocês peguem a apostila e vocês vão utilizar a parte nova da apostila, né? Nas páginas 58, 59 e 60, tá? São as páginas que a gente vai trabalhar hoje. Tem várias imagens ali, então ocupa bastante espaço. Present Continuous. Como é que a gente forma o Present Continuous? Né? Sempre eu mostro, a fórmula do tempo verbal, né? Quais são os elementos que formam esse tempo verbal. Para formar o Present Continuous, nós precisamos do verb to be, de um verbo, tá? Ou seja, caminhar, cantar, correr, enfim. E esse verbo seguido de ing. Todo mundo lembra o que é o verb to be? É o am, is ou are, tá? Olhem só aqui nos exemplos que vai fazer mais sentido para vocês, ó. A gente tem 2 frases. She is drinking water. Ela está tomando água, tá? Então, o present continuous, ele é um tempo verbal que fala de ações que estão acontecendo no momento, ações que estão em continuidade, por isso contínuo, né? Um presente contínuo. É algo que está acontecendo no momento presente, mas ainda está em continuidade. E a marca principal de quando a gente tem um verbo que está em andamento, ainda em continuidade, é o ing no final desse verbo. Então, a gente tem aqui, ó, she is drinking water, she, né, o sujeito, ela. O verb to be is, né, que eu preciso usar o to be para formar o present continuous. E o verbo principal seguido de ing, ó, verb plus ing. Verbo mais ing, drinking. Aqui o verbo na sua forma básica seria drink, que é tomar, né, beber. Mas aí, como eu tô dizendo que ela está bebendo, ó, tô usando to be, ela está, e drinking, bebendo. O endo no final, né, o ando, que seria as finalizações que a gente utiliza na nossa língua, né, no português, como comendo, caminhando, participando, lendo, todos esses endo, né, o ando no final aí, é a mesma coisa, fazem o mesmo papel do ing no inglês, tá? Então, quando tem ing, é sempre uma ação que seja contínua, tá? Então, aqui nesse segundo exemplo, they are watching TV. Eles estão assistindo TV. Por que eu usei are aqui? E aí, a gente sempre tem que retomar o que nós já aprendemos sobre o verbo to be e sobre o presente simples, né? Qual é o to be que eu uso com they? É sempre are. Então, por isso que é o are que tá aqui. Eles estão watching, assistindo TV, tá? Aí, se a gente usasse o verbo na forma básica, não teria ing, né? Seria watch, assistir. Mas como eles estão assistindo, aí tem ing no final, certo? Então, eu sempre preciso identificar qual é o sujeito aqui da frase, né? Eu vou saber qual é o verbo to be adequado que eu uso, se é is, se é are ou se é am, se fosse uma frase com o sujeito I, né? E após isso, eu utilizo o verbo com ing no seu final, certo? Essa é a regra básica do present continuous, tá, gente? Então, essa aí é a regra geralzona do presente contínuo. Preciso saber qual é o to be que eu vou usar para um determinado sujeito, né? Para he, she, it, we, you, they, né? Qual é o to be que eu uso e o verbo que eu quero usar
seguido de ing. Ok? Essa é a regra, é a fórmula, digamos assim, de como a gente forma uma frase com presente contínuo, ok? Mas tem mais algumas outras informações que a gente precisa prestar atenção em relação a esse tempo verbal. Quais são elas? Para que a gente usa o presente contínuo? Bom, eu acabei de falar para vocês, o presente contínuo a gente usa para falar de uma ação do presente que está acontecendo nesse momento, que ainda está em andamento, ainda está em continuidade, né? Como o próprio nome do tempo verbal diz, né? Presente em continuidade, present continuous. Só que a gente não usa o present continuous só para falar de ações que estão acontecendo no momento. A gente pode usar o presente contínuo em dois sentidos, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente usa para falar de ações que estão acontecendo no momento, sim, né, como eu acabei de dizer, como, por exemplo, I am speaking English, eu estou falando inglês. They are listening to music, eles estão ouvindo música. Tudo isso que eu falei aqui, essas duas frases, são ações que estão acontecendo no momento. São informações que eu estou falando que, eu estou falando inglês, eles estão ouvindo música. São ações que estão acontecendo num determinado momento. Só que a gente pode usar o presente contínuo também para falar de ações futuras, tá? Olha só, falar de ações futuras que já estão planejadas, ok? Como assim? Quando eu for usar o present continuous para me referir a uma ação futura, eu tenho que saber quando que isso vai acontecer. Isso tem que estar sendo marcado, digamos assim, tem que estar planejado. Olha só, eu estou dizendo numa frase, I am going to the doctor tomorrow. Eu estarei indo, né? Eu estou indo ao médico amanhã. Eu estou usando o present continuous. Parece que eu estou dizendo, eu estou indo no médico, mas é amanhã. E aí, tem um elemento aqui, que é a palavra tomorrow, que significa amanhã, que está me indicando que essa ação é futura. Embora eu esteja usando o tempo verbal presente contínuo, eu estou usando um elemento que remete ao futuro. E aí, automaticamente, o sentido dessa frase se torna, em vez de eu dizer eu estou indo ao médico amanhã, o sentido dela vai se tornar eu estarei indo ao médico amanhã. Eu vou ao médico amanhã. E aí, o sentido dela se torna futuro, tá? Ela continua sendo um presente contínuo, mas o sentido que ela está dando é de futuro, certo? Porque eu tenho um elemento que marca futuro, que é a palavra amanhã, tomorrow. Aqui nesse outro exemplo, Anna is seeing the dentist next week. A Ana está encontrando o dentista na próxima semana, next week. Se eu for dizer assim, também estou usando presente contínuo, né? Mas eu estou usando um elemento de futuro aqui, que é next week, semana que vem. Então, a Ana, ela vai ir ao dentista na semana que vem, certo? É algo que está marcado. Por que eu disse que são ações futuras planejadas? Se eu vou ao médico e se eu vou ao dentista, eu estou dizendo que eu vou fazer isso, é porque eu já marquei essa ação, certo? Os dois compromissos estão marcados. São coisas que eu prevejo que vão realmente acontecer, certo? Teacher, mas não existe um futuro completamente certo. Não, não existe. Mas se a gente tem algo que demonstra estar planejado, independente de que vai acontecer ou não, se está nos planos, é uma ação planejada. Então, para ações futuras que já são planejadas, eu posso utilizar o presente contínuo para falar dessas ações. Professora, mas tem outro tempo verbal para o futuro? Tem, mas ele não cai na prova. Quem já fez aula de inglês ou que é curioso, que já procurou e coisa e tal, existe sim um tempo verbal futuro simples, tá? Que não tem nada a ver com isso daqui. O sentido de futuro é o mesmo, ok? Mas a forma é completamente diferente. O que cai na prova para vocês não é futuro, tá? O que cai na prova para vocês, além do presente simples, que nós já estudamos, é o presente contínuo. Só que lá no edital diz cai o tempo verbal presente contínuo e diz lá entre parênteses
para ações do momento e para ações do futuro. Então, vocês precisam conhecer que o presente contínuo, ele é um tempo verbal para falar não só de ações do momento, mas também pode se referir a ações futuras. Mas como que eu vou saber se a frase que está lá tem sentido de futuro? Porque vai ter algum elemento na frase que indique futuro, como aqui nos exemplos, tomorrow e next week. Que outras palavras podem aparecer para indicar futuro? E aí isso não está na apostila, então recomendo que vocês prestem bem atenção nessa parte agora, e se quiserem até anotar na apostila de vocês ou no caderno, seria muito interessante. Aqui, a gente tem várias expressões que indicam futuro. As primeiras aqui são as mesmas que a gente usou, né? Tomorrow, que é amanhã. Next week, semana que vem. Next month, mês que vem. Então, sempre que tem o next aí, que é próximo, né? O que está por vir ainda. Então, pode ser next week, na próxima semana. Next month, mês que vem. E pode ser next year, ano que vem. Pode ser também a expressão in an hour, em uma hora. É algo que vai acontecer daqui a uma hora. Soon, que significa em breve. In the near future, em um futuro próximo. Later this evening, mais tarde essa noite. In the future, no futuro. E aí eu não estou especificando bem, né? Mas é no futuro, algo que acontecerá no futuro. Aqui, way off in the future, que significa mais adiante no futuro, tá? Então, aqui, way off in the future, mais adiante no futuro. The day after tomorrow, né? Aqui tá, não é só até o after, tem o tomorrow embaixo. The day after tomorrow, no dia depois de amanhã. E por último, eventually, que é eventualmente, tá? O eventually. Então, aqui, todas essas expressões, gente, todas essas expressões são marcadores de futuro. Então, quer dizer que se a frase aparecer para vocês sendo dita com o present continuous, mas se aparecer um desses elementos aqui, significa que o sentido dela é sentido de futuro. O tempo verbal não é futuro, mas o sentido que a frase está dando é de futuro. Isso é uma coisa que a gente precisa se acostumar, porque nem sempre o tempo verbal está indicando o mesmo sentido do que ele propriamente é. Como assim? O presente contínuo, ele é um tempo verbal para falar de um presente contínuo, de uma ação em continuação, né? Uma ação do presente que está em andamento. Mas ele pode ter um sentido diferente, tá? Que é o que acontece aqui quando a gente tem expressões de futuro, que aí o sentido acaba se tornando futuro, certo? Então, recapitulando, o presente contínuo eu uso para falar de ações que estão acontecendo no momento e para falar de ações futuras que já estão planejadas. Para eu saber se essa frase de presente contínuo é futuro ou não, eu vou cuidar para ver se tem algum elemento que marque futuro. Se não tem nenhum elemento que marque futuro, é uma ação que está acontecendo no momento, tá? É uma ação do momento. Ok, gente? Então, vamos seguir adiante aqui. Por favor, anotem essas expressões aqui. É bem importante que vocês conheçam elas, porque se vocês não conhecem as expressões básicas de futuro, vocês não vão saber identificar se a frase tem sentido de futuro ou tem sentido de ação em andamento, tá bom? Aqui agora a gente começa a falar sobre algo bem importante. A gente falou que para formar o presente contínuo, eu preciso do to be, do verbo, mas eu preciso do verbo junto com o ing, né? Só que tem algumas regrinhas que a gente precisa cuidar, não é só acrescentar o ing no final do verbo, tá? A maioria dos casos são assim. Se vocês forem ver aqui, drink, sem o ing, é até o K mesmo. Watch também, é até o H. Só que existem alguns verbos que a gente precisa cuidar, as regrinhas, tá? Para a maioria dos verbos, então, apenas acrescentamos ing, né? Como watch, watching, que é assistir, né? Try, que vira trying. Try significa tentar, trying, tentando. Enjoy, enjoying, aproveitando. E play, playing, brincando, jogando, né?
Só que temos que cuidar o seguinte, quando nós temos verbos terminados em E, por exemplo, tá? O que acontece quando a gente tem verbos que terminam na letra E? A gente corta a letra E e acrescenta o ing, como aqui o verbo ride. Ride, que é no sentido de dirigir, mas de dirigir, por exemplo, uma bicicleta, andar de bicicleta, ride a bike, tá? E aí, se eu for dizer que eu estou andando de bicicleta, I'm riding a bike, né? Riding. Olha aqui, eu cortei o E, porque esse verbo termina em E, né? E acrescentei ing. A mesma coisa aqui para o verbo write, que é o verbo escrever, que vira writing. Eu corto a letra E e acrescento ing. Depois, outro exemplo que nós temos aqui, o verbo make, que é o verbo fazer, vira making, tá? E aí, a gente corta a letra E, certo? Take, que é o verbo levar ou pegar, vai depender do sentido. E aí, a gente corta a letra E e vira taking, pegando ou levando, ok? Outra regra que pouca gente se preocupa com essa regra, tá? Porque existem pouquíssimos verbos que terminam em IE, tá? Existem alguns verbos em inglês que terminam com esse encontro aí de vogais IE, tá? Quando isso acontece, quando a gente tem verbos que terminam em IE, o que acontece é o seguinte, nós cortamos o IE e acrescentamos YING. Meu Deus, por quê? Pois é, não sei por quê. É porque a vida é assim mesmo. Porque as línguas, elas têm essas regrinhas meio malucas de vez em quando. Então, aqui a gente tem o verbo die, que termina em IE, certo? E aí, quando a gente for dizer que uma planta está morrendo, por exemplo, it is dying. Aí, para eu formar o contínuo, o presente contínuo desse verbo, eu vou cortar o IE e vou acrescentar o Y. YING. Vou seguir com o ING. Então, vou cortar o IE e vou acrescentar YING. E aí, virou dying. Tá? Então, sempre que o verbo termina em IE e eu preciso usar o verbo no contínuo, eu vou ter que trocar esse IE por Y antes de acrescentar o ING no final. Vai virar dying. A mesma coisa com o verbo lie, que é mentir, tá? Die, morrer, lie, mentir. E lie vai virar lying. Cortei o IE, troquei por Y e aí acrescentei ING normal. Tie, que é o verbo amarrar, tá? Também termina em IE. Cortamos o IE e aí vira tying, ok? Então, é isso aí nessa parte. Agora vamos ver os verbos terminados em CVC. Quem é que lembra o que é CVC? Já falamos disso. CVC, gente, são aqueles verbos que terminam em consoante, vogal, consoante. Lembram? A gente já falou disso quando falou das regrinhas do ES, do S e tudo mais, né? Já falamos um pouco disso aí. Mas, se não lembram ou se não viram essa regrinha ainda, vou falar de novo, porque sempre aparece, tá? Quando a gente tem verbos que terminam em consoante, vogal, consoante, o que acontece quando a gente vai acrescentar o ING é que nós dobramos a última letra antes de usar o ING. Olhem só, aqui a gente tem o verbo sit, que significa sentar. E aí, quando eu quero dizer que, por exemplo, the dog is sitting, o cachorro está sentando. Aí, eu vou, como termina em consoante, vogal, consoante, eu vou dobrar a última letra, ou seja, eu vou usar a mesma letra de novo, ela vai aparecer 2 vezes antes de acrescentar o ING, tá? A mesma coisa aqui com o verbo run, que também tem CVC, né? Tem uma consoante, uma vogal e uma consoante. Quando eu for acrescentar o ING, eu vou ter que dobrar o N. Então, vai virar running, tá? 2 N's. Que é correr, né? Correndo. Stop, que é parar, né? Aqui, termina também, consoante, vogal, consoante. E aí, vou ter que dobrar o P, que é a última letra. Stopping. Swim, que é o verbo nadar. Também termina em consoante, ó. W, I, M,
consoante, vogal, consoante, dobrei o M, que é a última letra, e virou swimming. Gente, essa história de dobrar a letra só acontece quando o verbo termina em consoante, vogal, consoante, certo? Somente quando o verbo termina com CVC. Se não, é a regra normal de só acrescentar o ING. Então, o que a gente tem que cuidar? Cuidar se o verbo termina em E, que é o caso de que a gente tem que cortar o E e usar o ING. Quando o verbo termina em IE, que a gente corta o IE, acrescenta Y, ING. E quando os verbos terminam em CVC, consoante, vogal, consoante, que aí nós dobramos a última letra, como o exemplo aqui do stop, que vira stopping, ok? Isso é muito importante, essas regras são muito importantes mesmo, ainda mais porque pode se aparecer lá opções para vocês na hora de, por exemplo, um exercício que pede para vocês marcarem a opção correta, de repente pode aparecer lá stop com uma opção stop com 2 P's, stopping, e outra opção um stop com um P só. E aí, se vocês não lembram da regra, já podem correr o risco de errar a questão, tá? Então, tem que saber isso daqui. Isso é importantíssimo nessa parte do present continuous. Continuando, então, vamos falar da forma affirmative form, ou forma positiva, né, positive. Bom, a forma positiva é o que eu acabei de explicar ali no início, né? A gente precisa do sujeito, precisa do verbo to be, que tem a ver com esse sujeito, né? Com I eu só posso usar am, com he, she, it eu só posso usar is, e com you, we, you, they eu só posso usar are, né? E aí, após o to be correto, que se relaciona ao sujeito da frase, né? A gente usa o verbo com o ing. Essa é a forma afirmativa. Example, he is working in the garden. Ele está trabalhando no jardim, tá? Então, o sujeito aqui, he, o verbo to be, né, que tem a ver com esse sujeito, que é o is, e o verbo work, que é trabalhar, seguido de ing, e aí vai se tornar trabalhando. Lembram, né, que o verbo to be significa ser ou estar. Então, basicamente, o que está dizendo aqui é, ele está trabalhando. Isso é o presente contínuo, ok? E essa é a forma afirmativa. Agora, nós vamos ver a forma negativa, a negative form, que também é muito parecida com o que nós já aprendemos, tá? Por isso que é tão importante, por isso que eu incomodo tanto na questão do verbo to be, porque os outros tempos verbais, muitos estão conectados com ele, então se a pessoa não lembra qual é o to be que eu uso com qual sujeito, é óbvio que vai ficar difícil de entender o presente contínuo. Tá, gente? As informações, as matérias, elas estão conectadas. Não são todas que estão conectadas, mas tempos verbais fazem muito mais sentido se a gente aprende eles na sequência, tá? Então, é muito importante que vocês já saibam essa parte do verbo to be. E deu um barulhão aqui agora porque tá trovejando, eu tô gravando a aula de tarde, tá chovendo, né? Então, aqui na forma do negative form, a gente tem os sujeitos, né, que nem aparecia antes, o to be, só que dessa vez o to be é seguido do not, tá? Então, em vez de eu dizer aqui, que nem eu diria, ó, I am working, eu vou dizer I am not working, eu não estou trabalhando. É a forma negativa. Aqui, he, she, it, eu posso dizer she is not working, ou eu posso dizer da maneira abreviada, né? She isn't working. Lembram que quando a gente quer escrever o is not na maneira abreviada, ele vira isn't? Então, isso aqui é igual isso aqui, tá? Por isso está mostrando as duas opções. Então, basicamente, na forma negativa, eu só tenho que acrescentar o not ao lado do to be, antes de eu usar o verbo com o ing, né? Aqui, para you, we, you, they, a gente usa o are not. You are not working. Você não está trabalhando. Então, eu segui usando o not ao lado do verbo to be, após o verbo to be. E aí, lembrando, né, que a forma abreviada do are not é aren't, ok? É a mesma coisa se eu digo you are not working e se eu digo you aren't working, é a mesma coisa, ok?
Aqui mostrando no exemplo, né, que é a mesma coisa. Eu posso dizer, he is not working in the garden. Ó, to be, not, e o verbo com ing, ele não está trabalhando no jardim. Ou, em vez disso, que aparece entre parênteses aqui, porque é opcional, né, eu posso dizer, he isn't working in the garden. Ó. Então, afirmação, sujeito, to be e verbo com ing. Negação, sujeito, to be, not, e aí sim o verbo com ing. Ok? Essa é a forma negativa. Então, forma negativa tem not. Beleza? Agora, então, pessoal, olhando para question form, para a forma de pergunta. Basicamente, o que acontece na question form é que o to be passa lá para frente para formar a pergunta. Ó. Lembram que a gente aprendeu isso já quando nós falamos do verbo to be? É a mesma coisa, a diferença é que aqui, se é um tempo verbal diferente, a gente tem o verbo com ing. Então, aqui o to be aparece antes, ó. Se o sujeito é I e eu quero perguntar, eu estou trabalhando? Então, vou usar o am. Am I working? Basicamente, muda a ordem, tá? No presente, a gente tinha a ordem do I am working, né? E na interrogação, na pergunta, né? O am fica na frente. Am I working? Então, o to be aparece sempre na frente quando for pergunta, né? Is he working? Are you working? Certo? Então, tá mostrando aqui, ó, no exemplo. Na afirmação, a gente tem he is working in the garden. Mas na pergunta, se eu quero fazer o questionamento de ele está trabalhando no jardim, o is tem que passar para frente. Is he working in the garden? E eu sempre falo o seguinte, gente. A gente às vezes se confunde nessa parte de pergunta, porque em português a gente não muda a ordem das palavras. A gente não muda a ordem do verbo quando pergunta algo. Por exemplo, eu digo, ele está trabalhando no jardim. Ele está trabalhando no jardim? Eu mudo só a entonação, né? Em português acontece assim, só muda a entonação. Mas em inglês, sempre que for pergunta aqui, acontece a inversão do verbo ou do auxiliar, enfim, né? Nesse caso aqui do verbo to be, tá bom? Aí ele vem pra frente. Ah, professora, mas tem perguntas que o am, o is e o are não aparecem de primeiro. Claro que são aquelas perguntas de WH, lembram? Quando a gente tem perguntas de WH, o que acontece é que sempre a parte do WH vem antes. Por exemplo, eu posso perguntar, what are you doing? Posso perguntar então aqui, ó, what are you doing? O what está aparecendo na frente, né? Porque a pergunta de WH sempre é o primeiro elemento. Mas, ó, fora isso, eu tô seguindo a ordem certinha aqui, ó. Are you doing? Como é uma pergunta, o verbo to be tem que estar na frente do sujeito, ó. Sempre que for pergunta, o to be vai ter que estar na frente do sujeito, certo? Are you doing? Essas perguntas aqui, que é a mesma que aparece aqui do lado, né? Are you studying? Você está estudando? Se a pergunta é Are you studying? Se a pergunta começa com o to be, quer dizer que a resposta é de sim ou não, né? Você está estudando? Você está trabalhando? Ele está trabalhando? Sim, não. Aí as opções, né? Sempre que a gente tem perguntas que começam com o to be, elas são de resposta sim ou não. Yes, I am ou no, I am not. O que é diferente de quando nós temos perguntas com WH. What are you doing? O que você está fazendo? Não posso dizer sim ou não. Tem que responder o que realmente eu estou fazendo, tá? O que eu quero que vocês percebam é que apesar de ter um elemento de pergunta de WH aqui na frente, a ordem seguiu igual, tá? É isso que eu queria mostrar. Olhando aqui agora para as respostas dessa pergunta. Porque quando a gente pergunta, are you studying? Uma pergunta que começa com o to be, né? A gente pode responder sim ou não. Só que tem duas maneiras que a gente pode responder essas perguntas, tá? Duas maneiras completas para responder essas perguntas. Eu posso dizer yes, I am, ou no, I am not. Ou eu posso responder da maneira mais completa ainda. Yes, I am studying. Ou no, I am not studying.
tá? Existem essas duas possibilidades. Qual é a mais correta? Nenhuma. Nenhuma é mais correta que a outra. As duas são possíveis, tá? A tendência é que as pessoas optem por essa primeira aqui, porque a língua inglesa é uma língua super econômica nesse sentido. Se evita a repetição ao máximo. Então, se a pessoa perguntou, você está estudando? Sim, estou. Não, não estou. Não preciso dizer, sim, estou estudando. Não, não estou estudando. Porque a gente já sabe que o assunto, que o verbo da ação que está sendo questionado é studying, tá? Então, não precisa repetir ele aqui. Mas as duas estão certas, tá? Que isso fique bem claro, ok? Queria falar sobre isso separadamente, porque quem lembra da parte do verb to be, essas respostas aqui são muito parecidas, né? A forma de pergunta e a forma de resposta é muito parecida, é quase igual. Por isso que é tão relacionado os tempos verbais, tá, gente? Então, era isso que eu queria comentar nessa parte aqui da question form. E agora nós vamos pro encerramento, tá? Que é a parte dos exercícios que eu queria fazer junto com vocês. Peguem a apostila aí para vocês responderem os exercícios, ok? Aqui no exercício, então, pessoal, vou fazer junto com vocês. Complete com a forma correta do present continuous dos verbos entre parênteses, tá? Então, a gente tem que cuidar aqui quais são os verbos que estão entre parênteses, porque são eles que a gente vai ter que utilizar na forma do presente contínuo. O que nós temos que prestar atenção nas frases quando a gente tem um exercício desse tipo? A gente tem que prestar atenção no sujeito, né? Porque eu preciso, primeiro de tudo, identificar o sujeito para poder saber qual é o verb to be que eu vou usar junto dele, identificar qual é o verbo que está aqui entre parênteses e saber se eu tenho que usar alguma daquelas regras para acrescentar ing ou se eu só uso o ing no final do verbo, tá? Nesse primeiro exemplo aqui, ó, é uma frase afirmativa, não tem not junto com o verbo, porque quando tem frase negativa, tem que ter o not, que nem esse exemplo aqui da 3, ó. 3 é uma frase negativa, tem o not. E se tem pergunta, é frase interrogativa, né? Aí tem que cuidar a regra. Aqui é uma frase afirmativa. Então, eu tenho que usar depois do sujeito o to be, né? Qual é o to be pro sujeito you? É are. Então, vai ser you are. Como é que eu uso o verbo use com o ing? Eu corto o e, né? Porque a gente corta todos os verbos que terminam em e. A gente corta o e e acrescenta o ing. Então, vai ficar you are using my mobile phone. Você está usando o meu celular. Existem várias maneiras da gente falar celular, tá? Mobile phone, cell phone, phone, tá? Existem pelo menos essas três aí, embora principalmente os adolescentes sempre estejam criando maneiras diferentes a gente se referir ao celular. Aqui na number 2 também é uma frase afirmativa. My dad, meu pai, né? E aqui a gente tem o verbo wash, que é o verbo lavar. Tá lavando o carro dele, his car. My dad é a mesma coisa do que ele, do que he, né? Qual é o to be que a gente usa com he? Is. My dad is washing. Ó, não termina em e, não termina em ie, não termina em cvc. Então, eu só preciso acrescentar o ing. My dad is washing. It. Tô falando do dia, né? Não tá chovendo hoje, né? Então, para eu dizer que não está chovendo hoje, olha aqui, ó. A gente tem o it. Qual é o to be que se usa com it? Is. It is not raining today. Certo? Ou, dá para dizer também, né? It isn't raining, que é a maneira abreviada. Agora, na number 4, nós temos o who, que já é uma pergunta de WH, né? Não preciso nem olhar aqui no final que tem ponto de interrogação. Então, aqui vai ficar, eu tenho que usar na forma interrogativa, o sujeito tá aparecendo junto com o verbo, tá? Então, eu vou ter que usar o to be antes do sujeito, né? Qual é o to be que eu uso para she? Is. Então, who is she? Aí eu copio o sujeito aqui. Chatting to now.
E olha só, o chat termina, que é conversar, né, falar, termina em consoante, vogal, consoante. Então, o que vai acontecer? Eu vou dobrar a letra T, que é a última letra, antes de acrescentar o ing. Então, who is she chatting to now? Por que o to be apareceu antes? Porque é uma pergunta, certo? Aqui na number 5, what? What, e o sujeito que está sendo usado é you, e tem que usar o verbo do. O que você está fazendo at the moment, no momento. Então, what are you doing at the moment? Ó, are é o que eu uso com o sujeito you, e o doing, que não tem regrinha específica nenhum, só ing. Number 6, número 6, frase afirmativa. Nós estamos sentados no trem, né? Então, we are sitting on the train. Termina em consoante, vogal, consoante. O que acontece? Dobra o T. The students, aqui no number 7, the students estão almoçando na cantina. Então, porque lunch é almoço, tá, gente? Não é comer lanche. Então, the students are, né? Porque students é a mesma coisa do que they, do que eles. Então, the students are having. Corto o E, né? Uso ing. Are you making dinner? Olha só, por que eu falei das respostas lá naquela parte? Aqui, ó. Porque vai ter exercício disso também. Então, a gente tem are you making dinner? Você está fazendo jantar? Se a pessoa perguntou, né? Você está fazendo jantar? Yes, I am. Eu posso responder yes, I am, ou posso dizer yes, I am making dinner. Por isso que eu coloquei entre parênteses, porque é opcional colocar esse complemento, tá? Se responder yes, I am, já tá certo. Ok, gente? Que é a mesma coisa que a gente tinha comentado aqui anteriormente, tá? Que eu posso parar no am ou no am not, ou continuar falando do verbo, repetindo o mesmo verbo que foi usado na pergunta, tá bem? Então, se tiverem dúvidas, por favor, me perguntem, tá? Estou disponível para responder dúvidas para vocês ali pelo WhatsApp. E façam os exercícios na plataforma, ok? Vou mandar exercícios lá no mesmo livrinho, tá, pessoal? Então, continuem os estudos aí. E é isso por hoje. Até mais!